Eu dou então minhas areias do meu coração. Comer muito não é o ideal. Existe quem vai parar no hospital. Pode não dizer pois se tá passando mal. É por isso que a gula é um pecado capital. Eu só não come tanto assim. O bolo só deixa um pouquinho pra mim. O bolo só não come tanto assim. O bolo só deixa um pouquinho pra mim. Deixa eu aqui pra ver. Seu chamado. Cadê os metaleiros pulando? Cadê o moche? Estava eu cansado de viver quando eu vi o seu chamado a me dizer: larga dessa vida e vem para mim. Pois quando lhe fiz não foi para sofrer. Deixa de lado esse baixo astral e não se apegue no caminho do mal. Descansa a solidão e junte-se a nós. E venha louvar cantando assim. Assim Jesus te ama. Jesus te quer. Sempre assim, cantando feliz e sabendo que Jesus te ama, Jesus te quer, sempre assim, cantando feliz e sabendo que estava cansado de viver assim, mas ouvi o seu chamado a me dizer: vida e vem para mim. Pois quando ele fiz não vai para sofrer. Deixa de lado esse baixo astral e não se apegue no caminho do mal. Deixa-se a solidão e junte-se a nós. E venha louvar cantando assim. Jesus te ama. Eu te quero sempre assim, cantando feliz e sabendo que Jesus te ama.
Essa história dessa música, o Paulinho não quer falar, Paulinho? Obrigado, Bom, senhor. essa música é do ex-guitarrista da banda. Ele estava em São Paulo, junto com o pai de um amigo dele internado. O pai do amigo dele estava internado, ele estava lá na UTI. Quando ele abriu a Bíblia e fez essa música especial. Nessa época, minha esposa tinha perdido um filhinho, ela teve um aborto natural, espontâneo. Aí ele teve a confirmação que minha esposa estava grávida. Isso foi em janeiro de 99. E realmente, quando ele voltou, ele falou: Paulinho, sua esposa está grávida. Eu falei: não, ela está assim. Por quê? Ele falou: puta, eu fiz uma música, né, agradecendo a Deus por isso. E essa música é isso, Fernandão fez essa música especial pro meu garoto, Matheus. Ele tá ali com a minha esposa lá na frente, lá. Né, Teteu? Cara, agradeço a Deus por mais um dia vivo aí, meu, porque Deus é maravilhoso, né? E o rock é muito louco. Rock aí, pra quem gosta aí, falando de Deus ainda é muito louco, falou? A gente não é caretão, não. Todo mundo curte Iron, curte Metallica, Nirvana. Eu gosto pra caramba de Slipknot, nossa, gosto de outras bandas, Stratovarius. A gente não é careta não, Dream Theater. A gente não é careta não, a gente só fala de Deus através do heavy metal. Falou, galera? É o povo do metal aí que faz a gente crescer mais ainda, e Deus aí no coração de cada um. Obrigado, Senhor! Obrigado, Senhor. Isso é a baladinha. Por estarmos aqui hoje. Obrigado, Senhor, por estarmos fortes, por estar aqui hoje, curtindo o som, curtindo a palavra. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um. Obrigado, Senhor. Teu tema tocou e ouvida a tua oração. Manda a ti um presente de coração, que será motivo de alegria e perdão, com o qual muitos se alegrarão. Eis aqui, Senhor, a prova do teu amor, a graça dentre todas, a mais completa, onde se mora sua beleza, o nascimento do teu poder. Obrigado, Senhor, por esse teu amor, por ter abençoado essa situação. Obrigado, Senhor,
abençoado essa vida em tuas mãos. Obrigado, Senhor. Hoje eu posso dizer que a vida é mais difícil sem você. Obrigado, Senhor. Vamos lá. Aí, Mano Brown, Ricardo. Quer te dar a salvação. Decisão quebrou! Qual a decisão? O caminho a tomar! Saia! 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 Saia da contramão! Tome uma decisão! Aceite Jesus no seu coração! Beleza? Beleza? Aê, Erika! Alô, Erika!
amigo, que está tão triste procurando um sorriso, se está nas trevas procurando uma luz, se está sozinho procurando um amigo, se está tão triste procurando um sorriso, se está nas trevas procurando uma luz. Abra-te pra Jesus, abra-te pra Deus. Se estás no mundo, encontrarás a saída. Se estás no fundo, encontrarás o caminho. Se estás no túnel, encontrarás uma luz. Abra-te pra Jesus, abra-te pra Deus. Encontrarás o caminho, se estás no fundo, encontrarás uma luz. Abra-te pra Jesus. Abra-te pra Deus. Legal, isso aí. Essa ainda que eu comecei aqui nos Vicentinos, certo? E eu tô vendo aqui. Eu vi o Wilson aí embaixo, meu compadre. O que mais? O Américo. Turma aí, tá? Louvar seus Cristo pra quem tá aí. Gente, seguinte, como ele falou aí, pessoal de Caçapava, me dá uma força aqui pra gente. Quem é de Caçapava aí? Aí, beleza, aí ó, tá vendo? Tá? Então é o seguinte, aí mais um aqui, aí. Então é o seguinte, eles também tem banda, tá gente? Ó, banda cristã também, que a gente toca rock, certo? Acho que eu esqueci o nome. Pátria Celeste, deu branco. Isso aí. Isso mesmo, católico que toca igualzinho Ramones, hardcore. Então é o seguinte, gente. Ó o Marcelão aí, beleza? E aí, beleza? Então é o seguinte, gente. Eu comecei aqui nos Vicentinos, tá? Eu, na verdade, Deus coloca umas coisas, né, na vida da gente que a gente também não entende. E eu tô casando minha mãe lá atrás. Um beijo, mãe. É o seguinte. Eu, na verdade, vim aqui nos Vicentinos interessado numa menina, tá? Na época, eu tinha 21 anos, estava interessado numa menina. Daí, eu tava numa época terrível mesmo, tá? Só, não que eu condene curtir lanchonete, tentei saber fazer tudo de maneira sã, certo? Daí, tava com uma turminha, uns colegas terríveis mesmo. Daí, chegou uma hora que uma menina convidou, colega dessa outra, né? Que complica falar nome, porque é daqui, é casada, né? Agora, tá vendo? Eu sou casado. Então é o seguinte, e eu vim. Né? Eu vim interessado na menina. Nem sabia que era vicentino, tal e tal. Sincero, gente, fui pego de surpresa. Chegou aqui, quando você entra dentro de uma favela, tá? E vê que a gente é rico e nem imagina, tá? Quando a gente vê que tem tanta gente que, puta, a gente reclama de cada coisa e tem tanta gente que não tem nada. Eu entrei num barraco que nós fomos levar um colchão na casa de um casalzinho de velhinho que os moraram aqui depois. Quando eu fui colocar o colchão lá, eu pus a mão na tábua de tábua, colocar o colchão, o que aconteceu? Furei a mão em prego que estava lá. Por Deus, eles nunca machucaram. Eles tinham na época 70 e poucos anos, 76, era bem avançado os dois, sabe? A gente chamava de vô e avó. O que aconteceu? Por Deus, os dois velhinhos nunca puseram a mão onde eu pus, entendeu? Imagina se os dois machucassem. E aí por diante, você vê cada coisa, gente.
Imagina quem tem um quintal grande. Aquela tábua que você coloca, você faz um puxadinho e coloca lá um monte de tábua velha, tranqueirada do fundo do quintal. Ali era casa de um casal, tinha de uma mãe e um filho. O filho era excepcional e a mãe estava lá, cuidando dele. Não tinha janela, não tinha porta, nada, a porta era uma tábua, assim. Daí o que aconteceu? O fogão era um fogão de lenha ali dentro. A casa era preta por dentro por causa da fumaça. E não fui lá numa época de chuva. Cheguei a pegar chuva também aqui na favela, aqui embaixo, né? Você vai na casa dos outros, conhece aquela chuva lá, daí começa a subir tudo em cima da cama da família que tá lá e começa a passar água por baixo. Então, gente, o trabalho vicentino, que olha, é um trabalho que muito abençoado mesmo por Deus, tá? Então a gente, que nem, eu sempre curti rock e tal, mas a gente tem que ver, né, que Deus quer algo mais disso aí de você. Não apenas você só o agitado. Mesmo a gente que toca rock cristão, no caso de vocês também na outra banda e tal, de música que a gente só conhece e tal. Daí o que acontece? Quer algo mais. Não é só polias, não é só, né, curtição, tá bom? Quer algo mais, quer o seu coração. Isso que Deus quer, tá? Através de quê? Através de bons atos, não seja o quê? Tá? O próprio não uso de drogas, né? Não precisa. Eu passei dos meus 21 anos pra cá, curti, eu fui lanchonete, fui jovem, fui agitado, agora já caiu os cabelos, já tô com 38 anos, mas pelo menos o seguinte, eu aprendi a viver, gente. Então eu queria que vocês, tá, os mais jovens aí, né, quando chegar na minha idade, falar, olha gente, eu curti, igual eu tô falando, eu curti bastante Sam. Tá? Eu curti bastante, fui um jovem agitado, curti bastante rock, no caso dos roqueiros, não discriminando outros tipos de música e tal, cada um tem a sua praia, certo? Então é o seguinte, tá? Eu curti, eu fui um jovem são, isso que é o mais importante, chegar com 38 anos e falar, olha, eu não sou careta, porque careta é quem usa droga. Porque não sabe que daí, o mundinho deles é desse tamanho, acabou o efeito, pronto, passou, tal. E aí, certo? Gostei da camiseta do Nightwish aí, legal, cara. Isso aí, gosto pra caramba do Nightwish. Então é o seguinte, então é isso aí, gente, tá? É esse o recadinho que eu tenho que dar pra vocês, tá? Deus quer mais de vocês, o coração de vocês, o coração puro, tá? O coração que pode falar assim, pô, eu faço as coisas e não tenho vergonha, nem de olhar pra ninguém e nem olhar pra si mesmo no espelho, né? Saber que Deus tá vendo, certo? Tá bom? Amém, gente. Eduardo, você não é careta, né? Você não é careta? Não. É careca, né? Isso! Ó, a próxima nós vamos mandar, que tá no primeiro CD do Padre Marcelo, em homenagem à mãe de Jesus Cristo, Maria, falou? Ana, beijão pra você, minha amiga! Olá, Eduardo! E dedicar essa música para duas mães aqui, que são nossas intercessoras, que é Dona Isabel, que é a sogra do Paulinho, e a Giovana, a mãe do Paulo, sogra do Paulinho, a mãe do Felipe, e a Giovana, que é a esposa. Ele enrolou tudo. A minha sogra é mãe do Felipe. O Felipe é meu cunhado. Vamos lá! Que é essa que avança como a aurora? 1, 2, 3! Essa que avança como a aurora, temível como um exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando o caminho ao filho seu. Minha alma glorifica o Senhor, seu espírito exulta em Deus meu Salvador. Essa que avança como a aurora, a Maria, nível como um exército em ordem de batalha, e como o sol e como a lua, dando o caminho ao filho seu. Minha alma glorifica o Senhor, seu espírito exulta em Deus meu Salvador. Essa que terrível como um exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando o caminho aos filhos teus.
Pátria Celeste, mais uma banda de white metal aqui de São José dos Campos, dando uma força pra gente. Caçapava. De Caçapava, de Caçapava. Escatólico, uma banda de ska, cara. Aê, Escatólico! Amanhã também, quem quiser, quem que mora na região sul, lá nós vamos tocar lá no Morumbi, às 5 horas da tarde. E lá na Vila Tatetuba, né? Às 8 horas na Capela São Marcos, falou? White metal na cabeça, velho! Batalha! Se liga na letra, meu irmão! Ali, ó. Fala, Zó! Ô, Moche, Zó! Vai! Olha lá, Moche! 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 Com Jesus somos vencedores! Com Jesus somos vencedores! Com Jesus somos vencedores! Com Jesus somos vencedores! Hey, 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 hey! Agora é a rei da terra, como o anjo. Sabemos sempre percebemos, pensar em comunhão. Senhor, no seu Espírito para o fortalecer. E em nome de Jesus, Senhor, me celebrar. Uma acredita no mundo! Não adianta! Somos jovens do mundo! Não adianta! Com Jesus somos vencedores! Com Jesus somos vencedores! Com Jesus somos vencedores! Com Jesus somos vencedores! Olha só!
mundo! Evangelho do mundo! Com Jesus somos vencedores! Com Jesus somos vencedores! Com Jesus somos vencedores! Com Jesus somos vencedores! Sai do chão! Sai do chão! Comigo, comigo! Onde Deus está, quero sentir e ver, quero poder tocar, para poder crer. Preciso encontrar razão pro meu viver. Alguém em algum lugar vem me socorrer. Muitos anjos bons e maus vão lhe querer. Você vai entrar numa disputa de poder, mas o sangue do Cordeiro, ele vai vencer!
banda. Ele que ensinou o Steve Harris a tocar baixo. Felipe Smith ensinou o Adrian Smith a tocar guitarra. Eduardo McBride ensinou o Nick McBride a tocar batera. Esse aqui é o Wagner Hammett, ensinou o Kick Hammett a tocar guitarra. E eu, o Dodô Hetfield, ensinei o James Hetfield a tocar guitarra. Brincadeira. Sou o Dodô, Paulinho, Eduardo, Felipe e Wagner. Banda Sidon, galera, valeu, vocês são do caramba. Fiquem com Deus, obrigado. Mais uma vez, obrigado aos organizadores do Arraial do Frederico. E principalmente a banda Rosa de Saron, o Lerão, o Wellington, o Guilherme e o Eduardo, por essa oportunidade, falou? Fiquem com Deus, vocês são demais, cara. Daqui a pouco, Rosa de Saron! Música Templo do nosso segundo CD. It's a